Senhoras e senhores, boa noite. O Sindicato dos Médicos do Piauí tem a satisfação de dar início ao debate entre os candidatos ao governo do Estado do Piauí para apresentarem suas propostas na área de saúde. Nós gostaríamos de chamar o presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí, Dr. Samuel Rego, para dar as boas-vindas aos candidatos e às pessoas que aqui se encontram para acompanhar esse debate. Boa noite. É com muito prazer que a gente abre esse debate com os candidatos, que já é uma tradição aqui do Sindicato dos Médicos realizar esse debate com os candidatos ao governo do Estado, já desde 2010. Esse já está completando o terceiro debate, né? A princípio, foram convidados os 4 candidatos com maior intenção de voto, sendo que o governador Wellington Dias confirmou presença e, num segundo momento, ele desconfirmou essa presença. Como ficou essa vaga ficaria em aberto, a gente recebeu uma solicitação do candidato Fábio Sérvio, né? Como não houve nenhuma outra solicitação, então foi preenchido com a presença dele. Queria agradecer, né? E o debate deverá se iniciar, a princípio, sem a presença do doutor Pessoa, que ainda não chegou, confirmou que já estava próximo aqui ao shopping, né? Quando ele chegar, ele se juntará à mesa com todos os candidatos. Bom, o debate ele é voltado para a saúde. A gente sabe da importância que é a saúde para toda a população. Qualquer pesquisa que se fizer em relação a essas questões públicas, a população sempre coloca, em primeiro lugar, como necessidade primeira, a saúde. Ao mesmo tempo em que também é a principal queixa, é o que mais a população se queixa em relação à saúde. O que nós estamos assistindo nos últimos anos é uma tentativa vergonhosa dos governos de tentar passar a responsabilidade da sua gestão para os profissionais de saúde, especialmente a categoria médica, colocando que muitas vezes os médicos não querem ir para o interior, que os médicos muitas vezes se furtam a prestar uma assistência adequada, quando a gente sabe que, na verdade, o que faltam mesmo são políticas públicas adequadas, que dê estrutura para esses médicos trabalharem e que tenham profissionais suficientes, em quantidade suficiente, para prestar atenção à demanda que a população exige. O Sindicato dos Médicos tem feito uma fiscalização de norte a sul no estado do Piauí e tem detectado especialmente essa deficiência de profissionais no interior do estado e aqui na capital também. Muitos serviços prestados e tanto que estamos fazendo aí um levantamento para mostrar e solicitar que seja aberto um concurso público para vagas para médico urgentemente, né? Uma outra coisa que também estamos fazendo aqui foi a criação de um projeto de lei que nós esperamos que seja submetido à Assembleia e que seja aprovado, que visa a interiorização dos médicos, que seria a criação de uma gratificação de estímulo à interiorização, a GEI, né, que ela é calculada de acordo com a distância da capital, e a criação de concursos de remoção. Infelizmente, temos escutado muitas reclamações de colegas em relação aos concursos que são feitos para o interior, pois pouco tempo depois de assumir o cargo, esses profissionais, pouco tempo depois, estariam aqui na capital, quer dizer, eles não se fixam lá. Isso, obviamente, com a anuência de quem tem a responsabilidade de fazer essa transferência, que é o governador do Estado, né? Então, a partir do momento que se criarem regras para essa remoção, que seja feita através de edital, de concurso de remoção, dando transparência, e que tenha critérios, especialmente a antiguidade, que a gente colocou como sendo o principal critério, a gente acredita que vai solucionar muito isso. Sem contar que, à medida que ele vai se aproximando da capital, ele vai perdendo essa gratificação de estímulo, assim como ocorre já na carreira dos magistrados, né? Então, dessa forma, a gente vai conseguir levar o médico para o interior e, a partir do momento que a saúde no interior melhorar, obviamente, vai diminuir o número de transferências e desafoga aqui na capital. Então, o Sindicato dos Médicos tem feito o seu papel, é um papel árduo, é um papel contínuo, mas a gente acaba esbarrando muitas vezes nas questões políticas, e é exatamente por isso que a gente
realiza esse debate, porque é um momento da gente discutir com os candidatos, né, todas essas questões, no momento exatamente que ele está mais aberto, que é o momento em que ele está pleiteando o cargo, está levantando suas propostas, e a gente espera, obviamente, que nesse momento, possamos sair daqui com um comprometimento desses candidatos, e quem vier ser eleito, que, obviamente, possa estar executando esse compromisso e melhorando essas condições de saúde, que hoje, infelizmente, elas estão muito aquém do que deveria estar. Então, dou boa-vinda a todos, né? Vou passar agora a palavra aqui para a nossa mediadora, a Cláudia, e um bom debate a todos. Espero que realmente possa ser o máximo produtivo. Só lembrando que o debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e depois estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Antes de dar início, nós vamos ler a nota que o candidato do Partido dos Trabalhadores, governador Wellington Dias, enviou ao Sindicato dos Médicos. Ciente da importância do debate para a apresentação de propostas para o desenvolvimento do Piauí e da nossa impossibilidade de participar de tal atividade devido à incompatibilidade de agenda, visto o curto tempo para visitar os mais diversos municípios e ainda cumprir a agenda administrativa de governador, venho encarecidamente justificar minha ausência. Em tempo, quero parabenizar pela iniciativa e me colocar à disposição para, sempre que possível, atender os pleitos e necessidades da categoria, bem como de toda a sociedade. Wellington Dias, governador do Piauí, candidato à reeleição. Convidamos para tomar assento, então, por ordem alfabética, os candidatos. Doutor Elmano Ferrer, do Podemos. Olha, acaba de chegar à sede do sindicato o doutor Pessoa, do Solidariedade, a quem nós já convidamos para tomar assento à mesa. Convidamos também o candidato Fábio Sérvio, do PSL, para tomar assento. E o candidato Luciano Nunes, do PSDB. A direção do Sindicato dos Médicos agradece ainda de forma especial à Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Piauí, que colocou à disposição os advogados doutora Rosânia Medina, doutor Luiz Alberto Júnior e doutora Angélica Coelho, que atenderão às possíveis solicitações de direito de resposta dos candidatos. Somente os candidatos poderão se dirigir aos advogados da Ordem. Podemos sentar, por gentileza? Olha, inicialmente, nós abriríamos relembrando todas as regras do debate, mas entendemos que, pelo adiantado da hora, como já estamos com 1 hora de atraso, se os candidatos assim concordarem, nós podemos passar direto para o início dos trabalhos. Todos concordam? A primeira pergunta, todos os candidatos responderão ao mesmo questionamento que foi formulado pelo Sindicato dos Médicos do Piauí. Cada um dos candidatos terá 3 minutos para responder a mesma pergunta. A ordem de resposta será a ordem que nós iremos tirar agora por sorteio. A pergunta é a seguinte: o CIMEP desenvolveu um projeto pioneiro objetivando a fixação dos médicos no interior do Piauí. Trata-se de alteração na Lei da Carreira Médica do Estado com a implementação da GEI, a gratificação de estímulo à interiorização, incentivando os médicos a fixar residência nas cidades onde foram lotados através de concurso público e estabelecendo critérios objetivos para a remoção do servidor médico, evitando, assim, a ingerência política na transferência de médicos para a capital. O senhor candidato assume, perante a classe médica e a sociedade piauiense, o compromisso de implantar esse projeto? Vamos, por ordem de sorteio, saber quem responderá primeiro a essa pergunta, com 3 minutos para a resposta.
Candidato Fábio Sérvio, do PSL. Eu queria começar dizendo que hoje foi um dia muito difícil para o PSL e para todos nós da direita, o atentado de Jair Bolsonaro. A gente está na expectativa que corra tudo bem e parece que está correndo tudo bem. Boa noite a todos, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Eu não posso deixar de registrar a minha ligação familiar com a medicina no estado do Piauí. Meu tetravô, José Sérvio, foi o primeiro piauiense a se formar em medicina em 1846. E ele teve os estudos custeados pela então província do estado do Piauí com o seguinte compromisso, que formado no Rio de Janeiro, ele retornasse à sua terra e aqui exercesse a sua profissão. Ele teria a obrigação de ficar no Piauí. Naquela época, muita dificuldade. Formar-se em medicina era um desafio, né, absurdo, a gente está falando de 1846, e assim ele o fez. Ele retornou para Oeiras, e mesmo com a mudança da capital, em 1852, lá ele manteve o juramento dele e permaneceu como médico de Oeiras, enquanto Simplício Mendes retornou e assumiu. Eu assumo o compromisso com o sindicato. Acho que o estado do Piauí tem todas as condições financeiras hoje, apesar do nosso orçamento não ser tão alto. Nós passamos já de R$ 1 bilhão, algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões para a saúde. O que nós temos é uma grande dificuldade e a falta de compromisso dos gestores que passaram os últimos 16 anos à frente do governo do estado e da própria Secretaria de Saúde. O inchaço da máquina pública tem reflexo também na área da saúde. A indicação política tomou de conta dos hospitais regionais. A gente entende, né, e aqui eu não me furto de colocar o dedo na ferida, porque é necessário, a gestão da saúde do estado do Piauí ficou sob a égide de apenas uma pessoa, o deputado do PT, Assis Carvalho, e foram inúmeros processos, foram inúmeros questionamentos, e o resultado a gente está aí. É preciso virar a página, eu acho que todos que estão aqui hoje, colocando seu nome como candidato, têm que assumir esse mesmo compromisso. O nosso problema não é relacionado aos profissionais da área de medicina, o nosso problema é administrativo, é gestão, é corrupção, é interferência política. Então, basicamente, eu queria iniciar dizendo isso. Obrigado. Muito obrigada. Vamos ver, por ordem de sorteio, quem será o próximo candidato a responder. Doutor Pessoa, Solidariedade. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder se assume o compromisso de implantar a GEI. Na realidade, por que o médico não se fixa no interior? 3 ou 4 posicionamentos. 1, o dinheiro existe. Para a saúde, essa história de que é pouco dinheiro para a saúde, não. É muito ladrão roubando dinheiro público, que desvia de 30% a 50% do dinheiro público que vai para a saúde, propriamente dito para a saúde, desvio de conduta. Mas desvio, às vezes, esse desvio de conduta vai para o bolso desses gestores. 2, a ingerência política. No meu governo, não vai ter secretário político. Vai ter secretário de saúde da classe. Vai ter secretário de saúde da classe. Por que o médico não se fixa no interior? É uma vergonha desse governo estar aí e de outros que já passaram por lá. Que a infraestrutura, o colega se especializa aqui, se especializa em outros estados da federação e até em outros países e chega a fazer o quê? Falta esparadrapo. Falta o básico do básico do básico. Aí o colega não vai. E se for trabalhar para um prefeito A ou B, que são sem compromisso, a maioria deles desviam também o dinheiro público, quando perde as eleições, o coitado vai ser mandado embora ou fica um espaço enorme de grana que ele fica devendo ao colega médico. Portanto, isso é o mínimo que um gestor tenha de responsabilidade para fixar os médicos no interior do Piauí
com salários dignos, com estrutura digna, respeitando o dinheiro do contribuinte, que são os próprios moradores das regiões dessas cidades aí citadas. Obrigado. Vamos ver, então, quem será o próximo candidato a responder. O candidato é o Mano Ferrer, do Podemos. Nós temos no Piauí 4.000, o que é, meu vereador? 4.500 médicos, 4.550 médicos, dos quais no interior 1.050 no interior, e 3.550 na capital. Repito, 1.050 médicos no interior, 3.550 na capital. Ou seja, do interior, um médico para 2.268 cidadãos. Aqui na capital, um médico para 280 pessoas. Você veja a disparidade. Sem falar no descalabro. O que você disse, queria só secundar, concordar com você. O vereador Wellington, 2014, e 2 vezes anteriores como candidato a governador, vem prometendo a mesma coisa, interiorizar. Então, eu concordo em gênero, número e grau com a interiorização, esse incentivo ao médico do interior. Não só isto, um incentivo para ele ganhar mais. É preciso que tenha as condições reais de trabalhar. São 10 hospitais regionais que não têm resolutividade nenhuma. São mais 9 outros hospitais subregionais do Estado. Também esses aqui não têm resolutividade nenhuma. E mais os 5 grandes hospitais que são de referências aqui da capital, que é o Hospital Getúlio Vargas, a maternidade, o Areolino de Abreu, o Hospital Infantil, o HDIC e o Hospital da Polícia Militar. Qual é o problema mesmo? É gestão. Essa secretaria tem sido ocupada, e outras, por políticos, para fazer política e renovar o mandato. O primeiro compromisso nosso, no meu entender, tem que ser com os operadores da saúde. Quer dizer, quem deve estar... Eu fiz isso quando fui prefeito de Teresina. Coloquei um médico da área de saúde pública, substituído por outro médico. Quer dizer, o primeiro compromisso que tem que ser feito é escolher um secretário técnico da área da saúde, preferencialmente médico. E isso eu assumo o compromisso. Com relação à interiorização, é um dever. Aí os problemas... 30 segundos, candidato. Então, só dizer o seguinte: uma das pessoas mais importantes do problema da saúde são os operadores da saúde, mas o médico se sobressai isso aí. E eu assumo o compromisso. Não é como este que promete e não faz. Eu faço. Essa interiorização do médico, nós temos que criar todas as condições para que haja, de fato, a interiorização. Eu repito, eu faço e conserto esse Estado. Não tem um compromisso com a corrupção. Bom, e por último, agora nós temos a palavra do candidato do PSDB, Luciano Nunes. Meu boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de cumprimentar o CIMEP, através do seu presidente, Samuel, pela iniciativa do debate, cumprimentar e saudar aqui toda a plateia, cumprimentar aqui a todos os candidatos aqui presentes, doutor Pessoa, doutor senador Elmano, Fábio Sérvio. Lamentar aqui a ausência do candidato, o atual governador Wellington Dias. Sem dúvida nenhuma, o debate fica um pouco prejudicado aqui, porque todos nós sabemos que a saúde do Piauí vai muito mal. E se tem um responsável aqui, certamente é ele, e nós teríamos aqui muitos questionamentos a fazê-lo nessa discussão sobre a saúde pública do Estado do Piauí. Acho que nesse quesito, na questão da interiorização, há uma unanimidade aqui na mesa entre os candidatos. Todos nós defendemos a interiorização da saúde pública do Estado do Piauí, a descentralização. Nós temos hoje, não só o número que o senador Elmano colocou, a quantidade de médicos hoje aqui em Teresina, 3.500,
contra 1.050 no interior, esse é apenas um dos dados que retrata muito bem isso. Mas citar o dado de que Teresina gasta 36% das suas receitas com a saúde pública é outro dado também muito expressivo. Na verdade, Teresina tem carregado a saúde do estado do Piauí nas costas. E nós precisamos enfrentar esse desafio. Nós temos defendido no nosso plano de governo a interiorização, com a regionalização dos hospitais, com o fortalecimento dos hospitais regionais, dando as condições necessárias, infraestrutura, equipamento, pessoal, para dar resolutividade. Temos defendido a parceria do governo do Estado com os municípios, através do cofinanciamento e o investimento na atenção básica, para diminuir a demanda, né, atuar na saúde preventiva. E temos proposto também a construção, a criação de 4 hospitais de urgência no interior do Estado. Um em Parnaíba, um em Picos, um em Floriano e outro em Bom Jesus. Acredito que essas iniciativas iriam aliviar bastante essa demanda que vem para Teresina 30 segundos, e iria candidato. fortalecer na rede estadual no interior, também fortalecer as carreiras dos profissionais de saúde no interior. Então, fica aqui também o nosso compromisso de apoiar e de implementar esse incentivo, essa gratificação de interiorização dos médicos no interior do estado do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigada. Lembramos aos médicos aqui presentes que aquela urna está recebendo solicitações de perguntas dos senhores médicos para um bloco seguinte, em que os candidatos responderão. Nessa próxima rodada de perguntas, nós ouviremos as perguntas do Conselho Regional de Medicina, Associação Médica Brasileira, Academia de Medicina do Piauí e Sindicato dos Médicos do Piauí. Cada um dos candidatos responderá a uma dessas perguntas formuladas por uma entidade. Nós vamos sortear qual candidato vai responder a qual pergunta. O Sindicato dos Médicos do Piauí faz a seguinte pergunta, que depois nós sortearemos o candidato que irá responder. Através dos órgãos de controle interno e externo, Ministério Público e Tribunais de Contas, e de denúncias publicadas em jornais, constatou-se que, diferentemente do discurso dos governos de uma maior eficiência dos serviços e otimização de recursos, a implantação do modelo das organizações sociais, OS e OCIP, nas unidades de saúde pública, vem ocorrendo sob o lastro de inúmeras irregularidades, de maiores gastos, ineficiência na prestação dos serviços e perdas trabalhistas. Nesse sentido, qual a opinião do candidato sobre a privatização da saúde pública? Vamos sortear agora qual candidato responderá a esta pergunta. Fábio Sérvio, PSL. Como liberal na área de economia, eu sempre dou boas-vindas à iniciativa privada. O que acontece no estado do Piauí, e aqui todos nós que temos a oportunidade de ter acesso à informação dos veículos de comunicação, e aqui eu faço diretamente uma colocação, muitas dessas notícias foram denunciadas, né, pelo nosso veículo de comunicação, o Jornal Diário do Povo, faz parte de um esquema de corrupção no estado do Piauí. Muito bem trabalhado, muito bem enraizado, muito bem definido, né, essa organização criminosa que tomou conta do estado do Piauí nos últimos anos. E vem evoluindo gradativamente. A minha opinião é que a iniciativa privada é bem-vinda em todos os setores. O que a gente puder se utilizar de parcerias saudáveis, decentes, honestas e sérias, perfeito. Mas o modelo adotado pelo PT no estado do Piauí e a replicação desse modelo em centenas de projetos nesse estado levou a esse caos que a gente está vendo hoje. Não são poucos os casos de corrupção, inclusive em pequenas licitações nos hospitais regionais. Especificamente sobre a questão das OS e das OCIPs, salvo engano, o pior só não aconteceu graças à intervenção do Tribunal Regional do Trabalho, especificamente da desembargadora Liana Scheib, recentemente, eu acho que 2, 3 anos atrás,
numa decisão que impediu. Então, assim, senhores, senhoras, o nosso problema principal no Estado não é outro senão a corrupção. Não existe outro problema maior senão a corrupção e a ingerência política. Ela está enraizada no tempo que esses políticos permaneceram gerindo o Estado. São 16 anos. Aqui todo mundo convive, tem informação, convive com membros do Ministério Público, convive com membros do Ministério Público Federal. O Wellington tratou de acabar com os órgãos de controle do Estado. A Controladoria Geral do Estado, por exemplo, não serve para nada. Quem não sabe que o Tribunal de Contas simplesmente, por muito tempo, referendou as decisões e os conchavos feitos dentro do governo do Estado. É preciso acabar com isso, ter a coragem de enfrentar. O nosso problema hoje no Estado do Piauí é a classe política mesmo, não existe outro problema. 30 segundos, candidato. É o enraizamento, são os mandatos herdados, são os loteamentos dos órgãos públicos. Não há outro problema principal. O restante é gente séria, é trazer as instituições para participarem das decisões. Quantas vezes o Sindicato dos Médicos, quantas vezes o Conselho Regional de Medicina participou efetivamente das decisões desse Estado? Creio eu que nos últimos anos, nenhuma vez. Então, eu insisto em dizer, o nosso problema é corrupção. Tempo encerrado, candidato. O senhor pode, por gentileza, passar o microfone ao candidato Luciano Nunes. O senhor terá 1 minuto para comentar sobre essa questão das OS e OCIP. Olha, outro dia, num outro debate, eu fui indagado sobre a questão da terceirização, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que permite a terceirização, inclusive, em atividades fins do Estado. E eu me posicionei de forma bem clara. Eu sou a favor da terceirização em atividades meio. Em áreas de atividade fim, eu sou terminantemente contra. Sou a favor do concurso público como fator de fortalecimento da atividade que é essencial do Estado. Saúde, educação, segurança pública, assistência social. Isso não pode ser delegado. Então, nós somos contra a terceirização e a precarização desses serviços que são essenciais à atividade do Estado e ao bem-estar da população. Vamos ouvir agora o candidato Elmano Ferrer sobre essa questão. O senhor tem 1 minuto, candidato. A Constituição é muito clara. A saúde é um direito do cidadão, não é? E um dever do Estado. Isso é a nossa Constituição e repetido pela Constituição Estadual. Também sou favorável às organizações da sociedade civil de interesse público, é o caso das OCIPs, e das organizações sociais. Concordo com o nosso Fábio Sérvio em que um dos graves problemas que nós temos hoje no país é a corrupção. 30 segundos, candidato. Daí porque eu não poderia deixar de fazer uma referência à revolução da toga, que é esta operação Lava Jato, da sociedade civil, quer dizer, aliás, do Estado brasileiro, por organizações, quer dizer, do próprio Estado, uma nova geração de magistrados, uma nova geração de procuradores, uma nova geração da Polícia Federal e uma nova geração da inteligência da Receita, que prossegue esta revolução. Tempo esgotado, candidato. Depois eu complemento. Ouviremos agora o doutor Pessoa, do Solidariedade, sobre a questão da OS e OCIP. 1 minuto. Sou contra na prática, não é nem na teoria. Eu votei contra essa perversidade que até o governo municipal queria implantar no município de Teresina, mas esse governador aí desgovernado quis também, e fiz parte da comissão com deputados e com membro do sindicato para não privatizar a saúde. Ora, 30 segundos. Se o Estado brasileiro não tiver condições, nos viés mais fortes de uma administração, saúde, educação e segurança, ele vai administrar o quê? Terceirizar, porque normalmente são políticos não compromissados, querem roubar o dinheiro público. Portanto, eu sou contra. Muito obrigada.
Agora vamos ver qual é a próxima questão e qual o candidato escolhido para respondê-la. É a questão da Academia de Medicina do Piauí. Caro candidato, a carreira médica do Estado do Piauí foi uma importante conquista para a categoria e para a população, pois, através dela, foi possível a inserção e permanência do médico no sistema público de saúde. Nela é estabelecida remuneração que tem por base o piso determinado pela Federação Nacional dos Médicos, FENAM, além de desenvolvimento funcional por meio de progressões e promoções. Qual o seu compromisso com a manutenção e valorização dessa carreira? Para responder essa pergunta, candidato Luciano Nunes, do PSDB, o senhor tem 3 minutos. Bem, eu falo disso aí com muita alegria e com muita satisfação, porque foi justamente quando eu era secretário de administração da Prefeitura de Teresina que aqui os médicos do Piauí conseguiram essa grande conquista. Nós discutimos bastante. Na época, o presidente era o Leonardo Eulálio, lembro bem da doutora Lúcia conosco lá, e o Fábio. Acho que o Fábio também esteve conosco lá. Foi na época também de discussão do plano geral dos servidores, e logo em seguida veio o plano dos médicos. Então, foi um dos destaques da nossa passagem pela Secretaria de Administração da Prefeitura de Teresina, foi justamente ter discutido, né, com a categoria médica, com o Sindicato dos Médicos, conseguimos chegar num consenso, num entendimento. O prefeito Silvio Mendes, na época, encaminhou o projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores, foi aprovado e implementado na nossa gestão à frente da Secretaria de Administração da Prefeitura de Teresina. Então, fica aqui mais do que evidenciado o nosso compromisso na manutenção e, mais do que isso, no aperfeiçoamento da carreira, como, por exemplo, essa iniciativa que é de criar a gratificação de incentivo à interiorização dos médicos do Piauí. Então, eu cito aqui esse testemunho e essa passagem porque realmente me orgulha muito ter participado dessa grande conquista para os médicos do Piauí e para a Prefeitura de Teresina. O senhor ainda tem tempo. O senhor quer encerrar? Ok, então pode passar de lá para cá. O candidato Fábio Sérvio tem 1 minuto para comentar. Vamos zerar o cronômetro primeiro? Pronto. Eu tenho um irmão da área de saúde, né, colega de vocês, o Helder Sérvio, que é cirurgião. Eu assisti meu irmão se formar, começar a residência, começar trabalhando, e até hoje trabalha uma jornada que eu acredito que é compartilhada por todos vocês, muito grande. Nenhum gestor que tenha consciência vai se furtar de estabelecer, no mínimo, a manutenção do que já foi conquistado até hoje e, claro, buscar a ampliação dessa valorização, que é salarial também, mas também deve ser um outro tipo de valorização, que é o respeito, a negociação na mesa corretamente, a abertura do diálogo, que eu acho que é o que está faltando muito, e faltou por muito tempo também, né, na Prefeitura de Teresina e no Governo do Estado. O compromisso firmado, acho que é o básico de um governo, é fazer esse reconhecimento, né? Não está dando para ver o tempo ainda, mas já finalizou. Obrigado. Senador Eumano Ferrer. Também eu respeito as decisões tanto das federações como das confederações de qualquer categoria profissional, e vejo que é um dever do gestor público valorizar a categoria dos profissionais de toda a profissão. Então, toda a profissão tem que ter um plano, o servidor público tem que ter um plano de cargos, carreiras e salários. Isso é uma conquista de muitas categorias e temos que satisfazer de várias outras existentes na estrutura do Estado. 30 segundos. O senhor ainda pode utilizar, mas 30 segundos. Quer encerrar? Não. Doutor Pessoa, por gentileza, 30 segundos para o seu comentário. 1 minuto, perdão. É sabido que, mais ou menos, a carreira inicial do médico 20 horas, hoje, no estado do Piauí, é em torno de R$ 8.000
parece que com desconto fica menos do que isso, que eu estou afastado um pouco, não estou aposentado. E a FENAM paga 14 mil reais, reajustou agora 14,2,3, mais ou menos 80% do aumento. Ora, é o desejo do médico trabalhar, mas ganhar dignamente. Não sou leviano para chegar e dizer, olha, entrei no governo hoje e amanhã estou pagando o plano da FENAM, mas vou conversar com o médico para atingir nos 4 anos o salário que a FENAM paga aos médicos no Brasil. Obrigado. Obrigada, doutor Pessoa. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Da Associação Médica Brasileira. Qual a política de saúde que a sua gestão adotará para desenvolver, de forma sustentável, outros polos de saúde no interior do Estado? Ou seja, como descentralizar a saúde pública do Piauí fora dos muros de Teresina? Afinal, convivemos eternamente com a triste máxima que a melhor instituição de saúde do interior do Piauí é uma ambulância. Para responder a esta pergunta, o candidato é o Mano Ferrer, do Podemos. O senhor tem 3 minutos, candidato. Bom, a interiorização, eu acho que é um dever. Eu mostrei aqui inicialmente quantos médicos tem na capital, quantos médicos tem no Estado e quantos médicos tem no interior. A descentralização dar-se-á através de um plano de cargos, carreiras e salários, estimulando, sobretudo, aqueles que vão para o interior, principalmente no início do exercício da profissão. É uma questão que tem que ser discutida pelos governantes. Nós não podemos aqui, em 30 minutos, aliás, em 3 minutos, falar sobre isso. Mas a interiorização, como estão as coisas aí, o preenchimento de cargos de diretor, primeiro com o secretário, critério eminentemente eleitoreiro, político, partidário. Segundo, os dirigentes desses 20, quase são 29, são 10, 9, 7, 26 hospitais, né, e instituições. Quer dizer, critérios eminentemente políticos e não do mérito, da qualificação profissional, da honradez, do currículo, da história de quem vai resolver essas questões. Então, eu não acredito que um governo como este que está aí, querendo mais 4 anos, ora, se não fez em 12, como pode dizer que vai resolver o problema da saúde, da educação, da segurança em 4 anos? Disseram aqui que quem manda na Secretaria de Saúde é, de fato, um deputado federal. Há muito tempo. Critério para resolver problema da comunidade não existe. Porque ali é um método, que, aliás, é um processo de perpetuação do poder, como tem na saúde, tem na educação, em todos os setores. Cianinha, você é deputado estadual. Quantos deputados? Aliás, eram 15 a mais, 45 deputados, para dar vaga, para dar oportunidade a 15 suplentes, que saíram para disputar uma eleição, mas deixou um preposto para usar o órgão público para garantir a reeleição. Isto não é democracia. Não é possível, vocês que me ouvem aqui, permitir mais um mandato a este governador, a este desgoverno. 30 segundos, candidato. Isso aí, esse aqui é o cerne da questão, que você levantou aqui, sobre corrupção. Essa, repito, uma revolução em marcha, uma revolução com o Estado de Direito, com as instituições funcionando, que está em marcha, e não tem outra saída a não ser essa revolução da toga. Meu querido, é auditor lá na Controladoria Geral, será a instituição mais prestigiada do meu governo. Tempo esgotado, candidato. Vamos ouvir agora 1 minuto de comentário dos demais candidatos. O senhor pode, por gentileza, passar aqui para o doutor Pessoa. 1 minuto para o senhor comentar esse tema, doutor Pessoa. Obrigado. O médico quer mais ou menos 3 a 4 coisas. Estruturação dos hospitais do interior. Se especializa para quê?
para fazer curativo, salários dignos por concurso público, ou o salário que a FENAM paga aos médicos, e condições estruturais outras. O médico com facilidade vai ser fixado. Por isso, meu plano de governo está dividido em 7 segmentos governamental, o Estado do Piauí, toda ela com poder administrativo, econômico, de resolutividade. Esse que está no meu plano de governo. E de 6 em 6 meses, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vai saber quem está roubando dinheiro público. Obrigado. Obrigada. Vamos ouvir agora o candidato Fábio Sérvio, do PSL. 1 minuto para comentar esse tema. Eu tive acesso ontem a uma informação do Ministério Público Estadual de uma fiscalização que foi feita em hospitais regionais, por exemplo. Não se faz uma licitação. Na maioria deles, medicamentos é comprado na esquina, em qualquer lugar, a preços abusivos, dando uma margem, né, de sobrepreço e corrupção absurda nesse Estado. O que nós perdemos nos últimos anos foi a capacidade de gerir e de controlar o orçamento público do Estado. Não temos controle nenhum. O Wellington não comanda o Estado do Piauí. Ele terceiriza o comando do Estado. Ele terceirizou para o Assis Carvalho na saúde, ele terceirizou a educação, como disse o senador Eumano Ferri. Então, nosso principal problema é a gestão. Não dá para explanar aqui em 1 minuto ou 3 minutos um plano de regionalização. Mas o básico é o compromisso Tempo esgotado, candidato. Com a técnica e com a gestão transparente. Ouviremos agora a palavra do candidato Luciano Nunes, do PSDB. 1 minuto. Bem, rapidamente e sendo até repetitivo, o primeiro ponto é a gestão técnica, gestão eficiente, gestão despolitizada. Fortalecer os hospitais regionais, dando infraestrutura, equipamentos, materiais, insumos e valorizando os profissionais da área da saúde, os médicos e os demais profissionais. Estou propondo, além disso, a construção de 4 hospitais de urgência no interior do Estado para desafogar aqui o de Teresina, o HUT, que é o único hospital de urgência do Piauí e que sobrecarrega demais a Prefeitura de Teresina. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma UPA do Renascença, que é para atender uma região da cidade. A cada 100 atendimentos, lá 55 são com pessoas do interior do Estado. Então, temos que interiorizar, fortalecendo os hospitais regionais, valorizando os profissionais da área da saúde. Muito obrigada. Agora nós entraremos para a última pergunta, que é a pergunta do Conselho Regional de Medicina. A gente gostaria de chamar o doutor Dagoberto Silveira, que está aqui para formular a pergunta do Conselho Regional de Medicina, que ficou, evidentemente, para ser respondida pelo doutor Pessoa, do Solidariedade. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e fazer elogio ao CIMEP por esse trabalho que está fazendo e nos trazendo alguns candidatos ao governo do Estado. Infelizmente, o atual governador não compareceu. E essa pergunta ela se prende a algumas viagens de fiscalização que o Conselho Regional de Medicina fez pelo interior do Estado, e tendo a última sido realizado no Hospital de Campo Maior, que todos se lembram e recordam da denúncia que a diretora fez contra o que estava acontecendo lá. Então, diante disso, nós formulamos essa pergunta, que não é, vocês vão ver durante a leitura, que nós não falamos em propostas, porque nós só acreditamos em compromissos. Proposta não vale nada. Encontramos estruturas hospitalares sucateadas, gestores indiferentes à realidade da saúde do Estado, esquivando-se de sua responsabilidade.
o que o candidato em compromisso e não proposta, nós não queremos proposta, nós queremos compromisso, assume perante a classe médica e a sociedade piauiense como soluções para assegurar uma saúde integral e de qualidade à população, propiciando aos médicos condições dignas de trabalho e justa remuneração. Doutor Pessoa, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta, por favor. Eu estive em Campo Maior, 18 leitos fechados. Eu estive em Campo Maior agora, com o governo prometendo UTI. Há 3 mandatos, continua prometendo UTI. Essa palavra de proposta ou de compromisso depende da dignidade do cidadão. Depende do candidato que está se propondo a governar um governo desgovernado. Depende da história. Lógico que eu já disse aqui, o que o médico quer? Quer hospital bem estruturado. O médico se especializa para exercer sua medicina com dignidade. Chega lá, muitas das vezes, falta até o esparadrapo. Eu não vou nem dizer que tem uma endoscopia, a ultrassonografia, o tomógrafo, etc, etc. Ele sabe, mas não aplica seu conhecimento. Então, eu como médico, e sei o que os colegas passam por essa dificuldade, não deixo, eu como governador do estado do Piauí, é uma das primeiras tomadas minhas, é essa daí. Já disse aqui que o salário, não sou leviano para chegar e dizer, amanhã entrei no governo e amanhã estou pagando o plano da FENAM. Não, mas disse para os colegas aqui que antes de sair do meu governo, os colegas irão ganhar o plano da FENAM. O salário da FENAM, melhor dizendo. E por último, esta vergonha que te vê aí. Promessa, mas promessa, por isso que o colega deve ter dito compromisso. Nós estamos nos comprometendo. Eu disse há pouco que o Estado do Piauí estou dividindo em 7 segmentos. Para a educação, para a saúde, para a segurança, para as políticas públicas, ter autonomia administrativa e autonomia econômica. Ainda disse mais, que acredito no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ainda disse mais, que acredito no Ministério Público do Estado do Piauí. Mas de 6 em 6 meses, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vai saber se não estão botando a sujeira por debaixo do pano. Esse é o perfil do doutor Pessoa e esse é o compromisso do doutor Pessoa. Obrigado. O senhor ainda tem mais 48 segundos. O senhor deseja encerrar? Não há necessidade, eu acho que deixei bem claro o meu posicionamento. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, comentários dos demais candidatos sobre este assunto. Doutor Eumano Ferrer, do Podemos. 1 minuto. Não, só para dizer, viu, Dagoberto, eu gosto de prometer, compromisso, prometer. O Hélio já prometeu demais, foi o que ele fez. Qual é o médico aqui, que é presidente, que está satisfeito com esse desgoverno que está aí? Eu faço, porque fiz quando estava em Teresina. Não escolhi um médico, aliás, não escolhi o nosso secretário, quem escolheu foi o colega de vocês. Que não tem um projeto político, eleitoreiro, demagógico, imoral, corrupto. 30 Pensei segundos. com vários e me indiquei um secretário. Está aqui um deles, que passou pela secretaria, que é o meu candidato. Aliás, é uma honra ter um vice. Ó, vamos resolver o problema desse Estado, porque você vai ser o vice-governador. Agora, eu vou me dirigir aos piauienses. Será que esse Estado ainda vai dar mais 4 anos a um desgovernador como esse que está aí? Será? Estão satisfeitos? Escolham qualquer um de nós outros aqui. Tempo esgotado, candidato. Vamos ouvir agora o que diz o candidato Fábio Sérvio, do PSL. 1 minuto, candidato. Valendo? Bom, não existe no estado do Piauí um fundo, por exemplo, de manutenção dos aparelhos públicos, nem dos hospitais. Quando o gestor vai se atentar, o problema já está tão grave, e aí vem uma outra questão, a licitação. A forma como são feitas as licitações do Estado, a falta de transparência. Está aqui o representante do CGU, não é isso? CGE. Quando chega na CGE, quantas vezes a CGE não determinou, não aconselhou, não demonstrou erros em licitações? O erro principal, eu insisto em dizer,
O compromisso que tem que ter desses candidatos que estão aqui, diferente do que está lá, é com a transparência, com instituições como a CGE, com a lisura no início da eleição. Aqui é que começa tudo. É nesse momento aqui. É quem está ao nosso lado. Que cobranças nós teremos lá à frente? Começa aqui nesse processo. Tempo encerrado, candidato. Vamos ouvir agora o candidato do PSDB, Luciano Nunes. 1 minuto. Bem, agradecendo aqui a pergunta do Conselho Regional, doutor Dagoberto, o problema de Campo Maior é o problema de todos os hospitais regionais. E começa pela questão da gestão. A politização, a indicação política, o critério político em áreas que são vitais como a saúde. E daí deriva tudo. Deriva a corrupção, deriva o desmando, deriva a negligência, deriva até chegar a esse ponto de um depoimento dramático da diretora, dizendo que nem alimentação tinha para receber mais os pacientes. Então, como é que combate isso? Gestão eficiente, gestão séria, austera, a escolha dos gestores a partir dos secretários. E é compromisso nosso fazer uma gestão moderna, eficiente, técnica, com profissionais competentes para gerir a saúde pública do Estado do Piauí. Muito obrigada. Nesta sequência, agora, nós faremos o sorteio das perguntas que foram depositadas na urna, todas por médicos, e que passaram por uma avaliação para retirar eventuais perguntas que, porventura, contivessem qualquer tipo de ofensa ou que fugissem ao tema proposto da área de saúde. Eu peço ajuda para a gente sortear as perguntas e, na sequência, os candidatos que irão responder. Deixa eu ver se eu entendo a letra. Para se excluir a interferência política nos polos de saúde do interior, vai ser necessário desagradar alguns prefeitos dessas regiões. O senhor candidato vai enfrentar esses prefeitos? Vamos saber, por sorteio, quem responderá a essa pergunta. O candidato terá 3 minutos para a resposta e 1 minuto de comentário de cada um dos demais. Candidato Fábio Sérvio, do PSL. Bom, eu nunca tive imunidade parlamentar e há muito tempo venho denunciando muita coisa nesse Estado. Por uma questão de cidadania, por acreditar que todos nós temos um papel muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro, a gente tem que se envolver com a sociedade em que vivemos. Eu não tenho nenhum prefeito ao meu lado, hoje. E eu tenho orgulho disso. Porque eu não quero vender minha alma para vencer uma eleição. Eu não quero começar na política de maneira errada. Tudo que é dado em apoio, por isso eu falei ainda há pouco que tudo começa na eleição, tudo que é dado em apoio numa eleição, e aqui todos nós somos adultos, experimentados na vida, experientes, sabemos que é cobrado lá na frente. E é evidente que eu não vou entrar no mérito, né, de outras candidaturas, mas é evidente que, assim como Jair Bolsonaro lá em cima, a gente aqui, ou você provoca uma ruptura com esse formato que existe, ou você entra abraçado com a sociedade civil organizada, com a população, ou você não consegue romper isso. Então, qualquer um que dependa de voto, do cabresto eleitoral, da liderança política, não consegue fazer nada nesse Estado. Qualquer um que seja obrigado a sorrir, sentar numa mesa e jantar e a conviver com pessoas, eu não sou obrigado a conviver com quem eu não acredito nos seus valores. E eu me abstive disso por muito tempo. Para mim, isso é uma questão de postura. Eu acho que o que acabou com a política no Brasil e o que acabou com a política no Estado do Piauí é esse pragmatismo e esse politicamente correto de ter que baixar a cabeça e ter que aceitar tudo em nome de se vencer uma eleição, em nome de conseguir nomear alguém para algum local, em nome de obter uma vantagem. Há muito tempo não há homens nesse Estado, e a gente precisa ser muito sincero com isso, compromissados verdadeiramente com a população. Eu tenho saudade do tempo que eu via, quando jovem, a disputa entre Alberto Silva e Lucídio Portela. Porque eles tinham lados. Ou certo ou errado, aqueles homens tinham lados. Hoje não existe mais isso. Eu tenho saudade do tempo da disputa do PFL e do PMDB, porque ou certo ou errado, aqueles homens tinham lados. Hoje ninguém vê mais lado.
ninguém sabe identificar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é que tem compromisso com determinados valores ou posicionamentos. É simplesmente 30 objetivar segundos. vencer uma eleição. Então, como cidadão, isso revolta a gente. Eu acho que a gente precisa ter o contraditório. Tudo na vida é o positivo e o negativo. Desde o átomo até o universo é assim. Desde a física quântica, tudo tem que ter um lado positivo e negativo. A gente não tem mais. Esse Estado não tinha oposição até recentemente, né? Então, por que eu vou conseguir fazer isso? Eu não quero ter prefeito do meu lado. Eu não quero ter que pagar o preço Tempo por ter um esgotado, apoio candidato. desse. Obrigado. O senhor, por gentileza, poderia passar o microfone ao candidato Luciano Nunes, do PSDB. O senhor tem 1 minuto para comentar essa questão. Bem, com todo respeito aqui ao candidato Fábio Serve e à sua posição, eu tenho um apoio de prefeitos. E nós não podemos demonizar e nem satanizar nem a política, nem os políticos. Existem, como em toda profissão e toda atividade, os bons e os maus. O fato é que os prefeitos que eu tenho apoio, e eu tenho muita honra e orgulho de ter esses apoios, não são com bases fisiológicas, até porque eu sou candidato pela oposição e não tenho nada a oferecer a não ser as minhas propostas, a que eu estou me propondo. Então, eu estou colocando de forma clara aqui nos debates na televisão e para eles, não só para eles, para a sociedade civil organizada como toda, os meus propósitos de fazer uma gestão técnica, moderna, diminuindo o tamanho da máquina e com um único objetivo: políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, com ações concretas na saúde, na educação, na saúde, na segurança e no desenvolvimento, geração de emprego e renda para o nosso povo. Vamos ouvir, então, o candidato Elmano Ferrer, do Podemos, 1 minuto. Bem rapidinho. Eu coloquei emenda parlamentar, recursos para 180 municípios em 3 anos. Pouquíssimos dos prefeitos têm me procurado. E eu não preciso, não. Porque se eu chegar, e vou chegar, viu? Vocês me permitam aqui, você que está aí na frente, eu vou chegar, eu sou bom de chegada. Eu sou bom de chegada. Quem vai mandar do governo, primeiro é o povo. 30 segundos, candidato. É o povo. Senhor, eu não tenho nenhum deputado no meio, graças a Deus, com respeito aos deputados. Estou muito à vontade. E poucos prefeitos. Eu só quero ter o povo do meu lado. Só quero ter isso. Porque quem vai mandar é o povo. E quem manda no reinho é o povo. Eu faço. Como dei demonstração quando fui prefeito dessa cidade. Secretários, eu escolhi os secretários. Ninguém mandava. Eu escolhi o secretário. Para escolher. Tempo esgotado, candidato. Vamos ouvir agora o que diz o doutor Pessoa. O senhor tem 1 minuto, doutor Pessoa, para comentar. Como aqui não é escolha de secretário, mas o meu secretário de saúde será a classe que vai escolher. Não é o governante, doutor Pessoa, é a classe. A responsabilidade fica para a classe. Outra, tópico, os 3 segmentos governamentais, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Executivo, tem que trabalhar harmônico. Mas quando estiver prejudicando o povo, a sociedade, esse dedo tem que entrar. Porque o dinheiro quem paga é o povo. E eu não vou deixar, como gestor maior do que um prefeito, deixar o povo ser maltratado, porque o prefeito quer malversar o dinheiro público. Não vou. Portanto, nós vamos no diálogo, mas se o diálogo não continuar, se o diálogo não frutificar, melhor dizendo, eu vou intervir. Porque quem tem que ganhar é o povo, que é o nosso patrão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pessoa. Vamos ver a próxima pergunta e também qual candidato responderá no tempo de 3 minutos, com comentário de 1 minuto de cada um dos demais. Qual a proposta ou propostas do candidato sobre o tema Controle Interno e Transparência dos Gastos Públicos, Associação dos Auditores Governamentais do Estado? Para responder essa pergunta, doutor Pessoa, Solidariedade, o senhor tem 3 minutos, doutor Pessoa. Olha, o melhor controlador de uma sociedade é o próprio povo.
porque os gestores, embora tenham os controladores oficiais do dinheiro público, mas os gestores que estão aí, por isso que é o caos no Estado, no Brasil e no Estado do Piauí. O povo é que tem. Por isso que eu disse, na minha administração, eu vou dividir o Estado, subgovernadoria, em 7 segmentos. Todos nós sabemos que o governo tem a Contradoria Geral do Estado e outros órgãos de contradoria, outros órgãos, sabemos. Mas se o povo não estiver perto da fiscalização, se não tiver outros órgãos para saber como está sendo aplicado o dinheiro público, sai pelo ralo. Eu não quero desclassificar que é um órgão de fiscalização e de orientação, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado, mas, graças a Deus, o Olavo Ribeiro está lá, que é um gestor, que é um presidente que todos nós sabemos da honraria dele, mas muitas das vezes estão na mão do governante. Infelizmente, estão na mão do governante. Então, o povo é quem ajuda nessa fiscalização. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal também vão dar uma olhada se o dinheiro público está sendo aplicado adequadamente. Nós iremos trabalhar com lisura total. Lógico que mesmo com esse olhar de seriedade, tem alguns perversos, aqueles acostumados, cronicamente acostumados, e, aliás, com todo respeito aos demais gestores do Estado do Piauí, mas eu não tenho saudade. Se a saudade tiver desse tamanho, porque o Estado do Piauí e o Brasil está nessa situação, foi por causa desses gestores que comandaram o Brasil e o Estado do Piauí até agora. Por isso que tem que ter alma nova, por isso que tem que entrar cidadão que tem história, que tem desejo de mudar essa coisa ruim que aí está. E eu estou pronto para isso. Não sou eu deixei bem claro aqui, na minha gestão, não é o doutor Pessoa que vai escolher o secretário de saúde, é a própria classe. Na minha gestão, a educação, o doutor Pessoa não vai deixar, eu não vou escolher e nem correligionário meu a educação, quem vai escolher é a própria classe, e assim sucessivamente. Portanto, o controle existente, normalmente existente, constitucionalmente existente, vai continuar, mas tem que ter a fiscalização forte da sociedade e desses que eu já citei aqui por 2 ou 3 vezes. Muito obrigado. Obrigada. Ouviremos agora a palavra do candidato do Podemos, Elmano Ferrer. O senhor tem 1 minuto para comentar. É difícil, é danado, o tempo é muito curto. Mas eu serei duríssimo com relação à corrupção no Estado. Duríssimo. E a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria da República, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, vão funcionar, no meu ver, a partir do primeiro dia. Funcionar, não. A auditoria tem que ser o acompanhamento da controladoria em tempo real. No momento em que se libera o recurso, os órgãos responsáveis pelo controle deles têm que estar acompanhando. Não aconteceu essa calamidade do Brasil, essa operação Lava Jato e muitas operações, depois do fato. Onde estava? Eu tenho um sobrinho na Procuradoria-Geral da República. Diga, rapaz, onde vocês estavam? Onde vocês estavam que deixaram que tudo isso acontecesse? Candidato. Vamos ouvir agora a palavra do candidato Fábio Sérvio, do PSL. Eu acho que existem 2 tribunais de contas no Estado do Piauí. Existe o Tribunal dos Técnicos, que tentam fazer alguma coisa, e existe o Tribunal dos Conselheiros, que são ex-deputados. O último exemplo que nós tivemos foi a conselheira Lília Martins, esposa do governador que, em pleno mandato, assumiu na Assembleia. E há quem acredite que aquilo não foi o conchavo. Tem 2 tribunais de contas. Tem uma CGE de técnicos e tem uma CGE que é obrigada a silenciar diante de uma ligação do governador do Estado. E a gente sabe, né, como é que funciona. E, primeiro, permitir o trabalho, equipar, dar condições. Não tem capital humano suficiente, não tem capital financeiro para eles trabalharem.
Em segundo lugar, permitir o controle social. A gente tem exemplos hoje de organizações sociais que estão exercendo controle social em municípios, o Piauí tem exemplo fantástico disso, organizações, só que o Estado barra, o governo atual barra, as prefeituras barram. Contas abertas, não é simplesmente publicar quanto se gastou e quanto se recebeu. Tempo esgotado, é fiscalizar candidato. a coisa antes de acontecer. Obrigado. Vamos ouvir agora o que tem a dizer o candidato do PSDB, Luciano Nunes. Olha, uma gestão eficiente, ela se faz com o combate permanente a desvio e à corrupção. Então, fortalecer a Controladoria Geral do Estado é uma tarefa principal. Desde o primeiro dia do nosso governo, nós vamos fortalecer, estruturar, dar de condições humanas e materiais para o bom desenvolvimento e o bom funcionamento da Controladoria Geral do Estado como um órgão de controle interno. 30 segundos. E também fortalecer a transparência. Hoje, apesar da lei que nós temos, ainda existem muitos entraves para a população fazer esse controle através dos portais e dos sites do próprio governo de transparência. Então, vamos abrir ainda mais essa transparência para que o controle social também seja mais efetivo. Muito obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta, então, que será respondida por um outro candidato, com direito a 3 minutos para resposta e comentário de 1 minuto dos demais candidatos. A pergunta é: e quanto à eficiência nos gastos públicos, o que pretende fazer? Essa pergunta é da Associação dos Auditores Governamentais do Estado. E quem vai responder? O candidato Luciano Nunes, do PSDB. O senhor tem 3 minutos, candidato. Bem, essa é uma questão muito atual, né? A questão eu falei há pouco aqui da gestão eficiente. O que é a gestão eficiente? É ela atingir aos objetivos que ela se propõe. E às vezes o governo realiza um gasto que não tem nada a ver com a prioridade da sociedade. Então, nós temos que ter uma objetividade, um pragmatismo muito grande no gasto, no controle do gasto e na qualidade do gasto. Então, se nós temos que fazer uma saúde pública de qualidade, não é só gastar o dinheiro na saúde e atingir o percentual de qualquer jeito. O governo maqueia aí os seus números e todo ano consegue atingir o índice do gasto com a saúde. Mas, certamente, esse gasto não está sendo eficiente, porque a saúde vai muito mal, os hospitais não têm resolutividade, a população não está sendo atendida, nós estamos sobrecarregando a rede municipal de Teresina, justamente pela ineficiência do gasto. Então, ter eficiência no gasto é ter planejamento estratégico, é saber o que é que tem que ser feito e executar bem aquilo que está planejado. É reestruturar os hospitais regionais, é comprar que equipamentos, é melhorar as condições físicas, é construir que tipo de sala, quantas UTIs, é comprar que tipo de material para atender bem a população. Isso é que é eficiência, é saber o que é que vai gastar, como vai gastar para atender aquele resultado que está sendo buscado. Então, nós vamos fazer uma gestão extremamente eficiente, com planejamento estratégico, com metas pré-estabelecidas e com cobrança do resultado. O resultado tem que aparecer na ponta. Gastar é muito fácil. Esse governo está gastando muito e gastando mal, desviando recursos, inclusive, da margem à corrupção. Então, a eficiência no gasto é fundamental para o sucesso de qualquer administração e para nós melhorarmos a qualidade do serviço público. Hoje, você faz qualquer pesquisa, todos os serviços públicos estão mal avaliados. E a culpa vai sempre para cima do servidor. É o servidor que é mal avaliado. Por quê? Porque não tem condições para os servidores exercerem bem as suas atividades. Então, o servidor acaba pagando esse pato, né, da má qualidade. Então, deixo aqui o nosso compromisso com a gestão eficiente, ação planejada, planejamento estratégico, metas pré-estabelecidas e cobrança de resultado para uma boa prestação do serviço público.
Vamos ouvir agora o que tem a dizer sobre o assunto. Em 1 minuto, o candidato Fábio Sérvio, do PSL. Como é que a gente pode falar de uma gestão eficiente atualmente quando você tem um secretário de turismo que não entende de turismo? Ele poderia estar dirigindo um hospital, ou mesmo ser até o secretário de saúde, mas não como secretário de turismo. Como é que você tem uma gestão eficiente cujo secretário de assistência social é um deputado, cujo presidente do IDEP é um deputado, e assim sucessivamente? Então, o erro está na política, está na forma de fazer isso. Eu não estou, Luciano, aqui só justificando, não estou demonizando a questão política. O que eu estou dizendo é que as práticas estão erradas, estão envelhecidas, não cabe mais. Então, eficiência em gasto público é ter um plano de Estado. É ineficiente, por exemplo, construir um aeroporto em País Landim para, no intervalo de 1 ano, descer 4 aeronaves e gastar 2 milhões de reais na cidade da terra do governador. Então, a gente tem que discutir aqui como é que se faz. Não tem um orçamento participativo como tem nas prefeituras. A gente tem que discutir com a sociedade. Tempo esgotado, candidato. Nós temos 11 bilhões de reais de orçamento hoje. Vamos ouvir agora o que diz o candidato Eumano Ferrer, do Podemos. Não dá para dizer em 1 minuto, né? Mas endossar tudo que o Fábio Sérvio disse aqui. Nós temos que ser implacável. A eficiência do gasto público, eu já demonstrei quando fui prefeito. Eu já fiz. E tenho a idoneidade moral de fazer muito mais por esse Estado. É isso que nós estamos nos propondo. É lamentável o governador não estar aqui. É lamentável. Sabe por que ele não está? Porque ele já sabia que ia ser tudo em cima dele. Em cima dele. Que é o responsável por toda essa catástrofe que está aí. Toda essa catástrofe. Meu grande controlador, você vai ter uma missão. Prender todo mundo. Eu vou sim, chamar o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, enfim, todos esses órgãos que têm um dever. Tempo esgotado, candidato. Não dá tempo, mas não... Infelizmente, é a regra do debate. Vamos ouvir o que diz o doutor Pessoa sobre o assunto. Olha, para ter resultado eficiente, tem que ter planejamento e tem que ter prioridade. Se não escolher, jogar para tudo quanto é lado, as coisas não funcionam. Fiscalizar com pessoas concursadas para fiscalizar a coisa pública. Dar oportunidade a quem paga os impostos, estimular aqueles que estão inadimplentes e os corruptos ladrões, botar na cadeia. 30 segundos. Portanto, o servidor tem que ser bem pago, estimulado em melhorar seu conhecimento, tem certeza absoluta que a eficiência vem. Bem estimulado, bem pago, bem estruturado, o resultado é positivo, a eficiência vem. Muito obrigado. E vamos agora para a última pergunta, então, formulada pela plateia. A saúde do Piauí não depende somente da saúde pública, mas também da saúde suplementar. O que fazer com planta e IASP? Pela ordem natural do sorteio, quem vai responder agora é o candidato Eumano Ferrer, do Podemos, e aí o senhor terá 3 minutos, tempo suficiente, candidato. Primeiro, a apropriação indevida do dinheiro descontado no salário do servidor para o planta, para o IASP. E, de outra parte, eu ia falar até na apropriação indébita. Isso é caso de cassação. Isso é apropriação indevida. Então, isso aí não tem nem resposta. A resposta está na Constituição. A resposta está com a Procuradoria e com a Assembleia, viu, doutor Luciano? Com a Assembleia. Agora, um governo, permitam-me, que coopta, que chama para o mesmo barco gregos e troianos, partidos de direita, partidos de esquerda, corruptos e não corruptos. Aliás, quem vai nisso é corrupto. No mesmo barco. Isso é uma agressão à sociedade.
é uma agressão à inteligência, é uma agressão à academia desse Estado, é uma agressão a toda a sociedade. Daí porque eu não tinha a mínima intenção de ser candidato a governador, mas me senti agredido. Eu sou hoje um piauiense com 52 anos aqui, um piauiense que nasceu no Ceará, e me senti agredido com este candidato que fomos eleitos juntos, mas ele que traiu. Eu não traí coisa nenhuma. Eles traíram a sociedade e o discurso que nós assumimos perante a sociedade. Desde o primeiro dia de governo, desde o primeiro instante de governo, começou a campanha para esta eleição desse ano. Eu jamais, e hoje me orgulho, está longe. Está longe, porque eu não sou corresponsável por isso aí. Aliás, Luciano, a Assembleia é responsável por muita coisa. Muita coisa. Sei que é deputado também. Responsável por muita coisa. E nós temos que nos levantar contra isso. Todos somos responsáveis, todos. Todos somos responsáveis. E os advogados brilhantes que eu vejo aqui, os presidentes de entidades, isso não é possível. Eu não acredito que este governador seja eleito com caçados, com caçadores, coisas absurdas. A história vai registrar esse fato das eleições desse ano aqui nesse Estado. Vai registrar. 30 então, segundos. eu vejo, a gente fala isso, eu falo com o coração, é com amor que eu tenho, como servidor público, que ocupou ao longo de 52 anos de serviço público, sem jamais ter me assacado com os recursos públicos, ter usado recursos públicos. Então, eu tenho moral, eu tenho dignidade de falar deste desgoverno, que aí está, fomos eleitos juntos. Mas ele traiu o povo. Quem traiu o Piauí, você sabe disso, todos aqui sabem, foi este governo. Não tem tempo para nada, não dá para a gente... Vamos ouvir o que diz o doutor Pessoa, do Solidariedade, em 1 minuto. Eu vou até copiar aqui, ficar em pé. O Planta e o IASP são, só numa administração minha, eu vou ver a reforma da Previdência. O que diz a reforma da Previdência? O que é questionado? É que não há esse déficit que diz por aí. Há muito desvio do dinheiro público. E a primeira atitude minha é fazer uma auditoria. Se de fato tiver esse déficit que diz que é 50 mil reais... 30 segundos. Aí nós vamos conversar com os servidores. Fora disso daí, é balela. Essa história de que tem esse déficit é conversa fiada. Portanto, a atitude nossa é fazer a fiscalização, a auditoria, para saber se o déficit... Caso exista o déficit, então vamos conversar com o nosso patrão, que são os servidores. Obrigado. Vamos ouvir agora o candidato Fábio Sérvio, do PSL. O senhor tem 1 minuto, candidato. A primeira vez que o nome apropriação indébita e improbidade administrativa foi utilizado diante do Wellington Dias foi no último debate, a gente colocou isso, e o Ministério Público agilizou a ação e moveu uma ação contra ele agora, o secretário. Então, assim, nós denunciamos a Operação Topic 1 ano e meio antes de acontecer. Nós denunciamos que o PT recebeu dinheiro da JBS 1 ano antes de acontecer, 2 anos antes de ser revelado o esquema da Lava Jato. Nós denunciamos o esquema da PPP da SEAS, que haveria um favorecimento a uma pessoa. Nós denunciamos a PPP da GESPISA, a grilagem de terras durante o governo Wilson Martins, e a Secretaria de Educação, desvio de livros em 2014, compra superfaturada. Eu pergunto onde é que estava a Assembleia Legislativa. Quantas CPIs os deputados pediram? Foi tudo em vão? Vai ser tudo em vão? Novamente vai ser tudo simplesmente em nome da eleição? Tempo esgotado, candidato. Vamos ouvir agora, finalizando essa rodada, o candidato Luciano Nunes, do PSDB. 1 minuto. Bem, em relação ao Planta, ao IASP, lá na Assembleia Legislativa, nós também denunciamos várias vezes essa apropriação indébita e esse desvio do recurso público por parte do governo do Estado. Infelizmente, candidato Fábio Sérvio, a oposição lá na Assembleia só tem hoje 7 deputados. E para ter uma CPI precisam de 10 assinaturas. Infelizmente, nós nunca conseguimos, porque a maioria está atrelada ao governo. Mas não foi por
omissão dos deputados de oposição, não. Então, nós tivemos lá uma posição firme ao longo desses 4 anos, denunciando, muitas vezes repercutindo as denúncias que o candidato fez através do seu jornal, mas cumprimos lá a nossa missão. A questão do planta é um patrimônio do servidor público do Estado do Piauí e que movimenta, inclusive, a economia aqui da nossa capital e do interior do Estado. Tem que ser preservado, valorizado, com todo o rigor, para que esse patrimônio seja preservado para os servidores. Bom, o senhor quer um direito de resposta? Vamos ouvir o que diz a nossa comissão. Do candidato Fábio Sérvio, porque ele disse que a Assembleia foi omissa. Ele disse que a responsabilidade é dos legisladores, dos deputados. E eu não participei dessa falta de... Vamos ver o que diz a OAB, se merece ou não direito de resposta. A OAB entende que não, então vamos dar sequência com a próxima rodada. Nesta fase agora, o candidato escolhe um outro candidato para fazer pergunta e não poderá repetir aquele que já foi perguntado. São 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 30 segundos para tréplica. Quem fará a primeira pergunta será o candidato Elmano Ferrer, do Podemos. O senhor vai escolher o candidato para qual o senhor vai se dirigir e formular a sua pergunta em 30 segundos. Sempre sobre o tema saúde. Eu perguntaria logo ao doutor Pessoa, que é da área de saúde, muito orgulho, como será feito no seu governo a parceria, o seu compartilhamento entre o Estado e os municípios na gestão dos recursos públicos e na busca de solução integrada, quer dizer, Estado e município. Hoje é o cofinanciamento, a coparticipação, a lei do governo federal. O doutor Pessoa tem 2 minutos para responder essa pergunta. Eu já até respondi em perguntas anteriores. Os poderes são independentes e harmônicos. O senador sabe disso daqui. Ele não poderia entrar no governo jogando farpa para tudo quanto é lugar. Não vou fazer isso. Eu vou conversar. Mas dentro dessa conversação que for comprometer os nossos patrões, a sociedade de modo geral, com certeza o governador doutor Pessoa tomará atitude firme e forte, porque eu não vou deixar eu ver um prefeito desgovernado, desviando dinheiro público na saúde, e eu ficar calado. Que gestor sou eu? Ser conivente, não serei. Não serei nunca um gestor conivente. E dizendo aqui para o colega Fábio Sérvio, que ele não fez com intenção, mas o doutor Pessoa desafio todos esses questionamentos lá de CPI, mas não sei o quê, de privatização da saúde estadual, municipal, etc., e tem a assinatura do doutor Pessoa. E eu sou independente. Nunca tive em governo nenhum. Por isso que eu tenho essa voz ativa, rouca, de ir atrás, contato com o povo. Estou preparado para governar o estado do Piauí com equipe dentro das classes, da saúde, da educação, da segurança, etc. Não uma equipe puxada por a minha cabeça, por a minha atitude, mas sim todas as classes para que aconteça a administração diferente, para que as coisas, para que haja mudança na administração pública. Muito obrigado. O candidato Elmano Ferrer tem 1 minuto para a réplica. Creio que, no meu entendimento, a saúde pública no nosso país é feita de forma compartilhada, a União, os estados e o município. Quer dizer, o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios. E como governador, nós tínhamos que buscar um entendimento do mais alto nível, que aí é onde nós falamos, todos falaram, das pessoas certas no lugar certo. Ou seja, com um bom secretário,
30 segundos. Um bom dirigente do hospital, local ou regional, não é? Com um compromisso ou não do próprio prefeito. Mas, em havendo isso, nós melhoraremos muito a saúde nos municípios. Quer dizer, essa articulação é fundamental. E a parte maior está no Estado, na escolha dos gestores, começando pelo secretário da Saúde e com os diretores dos hospitais regionais. Tempo esgotado. Doutor Pessoa tem agora 30 segundos para a tréplica. É isso aí que o Emmanuel Ferrer colocou. Não tem nada de diferente. Tem que haver essa harmonia entre os poderes, mas o poder que quer fazer diferente tem que dar uma olhada geral. E esse olhada geral, ele se deslocar do centro para a periferia para saber como é que as coisas estão funcionando. Por isso que desde o início aqui eu disse, tem os poderes aí constituídos de fiscalização. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear quem fará a próxima pergunta. Ela não poderá mais ser dirigida ao candidato doutor Pessoa, porque ele já respondeu a primeira pergunta. Agora é o senhor, doutor Pessoa, quem escolhe a pessoa que irá responder, o candidato que irá responder a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta a quem o senhor desejar. Sem dúvida nenhuma, o assunto aqui é saúde e, consequentemente, eu vou perguntar dentro da saúde. O que é que o doutor Emmanuel Ferrer fará para que a saúde melhore, haja visto que o estado do Piauí é em torno de 15% a 16% do saneamento básico. E o saneamento básico, a saúde não caminha, e nem outros viés da administração pública, se não tiver o saneamento básico. O que o senhor fará? Tempo esgotado. O candidato Emmanuel Ferrer tem 2 minutos para responder sobre saneamento básico. Muitas coisas serem feitas. Primeiro, de cada residência no estado do Piauí, unidade habitacional, somente 6 de 100 tem saneamento. Aqui na capital, subiu um pouquinho, de 17 para 19 a 20, graças, Luciano, ao trabalho da Lagoa do Norte, que é fundamental ali ao saneamento. Então, primeiro, que não é. Vejam que há mais de 10 anos, o governo federal alocou 280 e tantos milhões para sanear 14 cidades, aglomerados urbanos, desde Porto Alegre, lá no nascedouro do Rio Parnaíba, até Luzilândia, 14 cidades, há mais de 10 anos. Os recursos estão disponíveis. O recurso foi colocado para o Estado fazer o saneamento. Passaram-se 10 anos. Não fizeram nada. As obras estão paralisadas. E era para fazer o saneamento total dessa cidade. Está aí o rio totalmente poluído. Nós temos um projeto de revitalização do rio. E o saneamento, não há saúde, você sabe mais do que eu, os médicos aqui sabem mais. Não é? E cada dinheiro cada real que você deixa de aplicar no saneamento básico, você tem que aplicar 4 na saúde. Ou seja, voltamos à irresponsabilidade dos 30 governos. segundos. Nós não temos governo há muitos anos. Tudo é o governo. Quer dizer, ou os governos, que sendo dos dois entes federados, quer dizer, o Estado federado e os municípios. Então, não há compromisso de fazer as coisas. Nós temos devolvido recursos fantásticos por incompetência, inoperância e descompromisso do atual governo, que está há 12 anos. Então, é isso que nos revolta. Recursos Tempo esgotado, candidato Emmanuel Ferrer. O doutor Pessoa tem agora 1 minuto para a réplica. Sem dúvida nenhuma, o que ele disse é verdade. Mas, olha, quando se tem um PSF, o Programa de Saúde da Família, saneamento básico, só irão para os hospitais secundário e terciário 20%. 20%. Olha a importância que tem um saneamento básico. 20%. 15% para os hospitais secundários e, ou, às vezes, um pouco terciário, e 5% para os hospitais quaternários, que são as universidades.
Olha a importância do saneamento básico. Por isso que aqui gasta muito com a saúde e não tem eficácia. Não tem eficácia. Entre outras coisas, salário ruim, não sei o quê, mas principalmente no saneamento básico. E o estado do Piauí tem em torno de 16% a 17% das coisas. Um dos piores do Brasil. Cada cidadão do estado do Piauí ou do Pará, candidato. do Pará, a proporção é de 6 para Santa Catarina. Tempo não é nem esgotado. 1 para 4. Muito Vamos obrigado. agora para a tréplica com o candidato Elmano Ferrer. O senhor tem 30 segundos para a tréplica, candidato. Tudo é a gestão. Nós vemos um governo de esquerda, não é? Que fez a subconcessão da GESPISA, destruiu a GESPISA, quando o governo Freitas Neto, do qual fui secretário de Planejamento há 25 anos, saneou todas as dívidas da GESPISA e da CEPISA. Aí vieram políticos descomprometidos e liquidaram. Enquanto ele faz isso que fez com a GESPISA. Tempo esgotado. Vamos agora para a CEPISA. próxima pergunta. O candidato que irá formular a pergunta é o candidato Luciano Nunes, do PSDB. Obviamente, ele agora só irá poder perguntar para o candidato Fábio Sérvio, do PSL. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Bem, candidato Fábio Sérvio, nós já discutimos aqui muitos pontos da saúde. Eu acredito que os principais pontos aí relativo às preocupações da classe. Mas vamos voltar aqui para a gestão. Qual a sua maior preocupação, qual a sua proposta para a gestão da saúde do estado do Piauí? Um tema abrangente para você desenvolver bem. Abrangente para desenvolver em 2 minutos. Não tão bem assim, né? Bom, Luciano, em primeiro lugar, acho que a principal meta é tirar o Assis Carvalho da influência da saúde. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já fez muita coisa. Bom, eu acho que orçamento, né, que é uma questão que a gente precisa discutir, é possível ampliar o orçamento? Sim. Nós estamos aí na casa de 1,3 bilhão né, em orçamento. Eu acho que se cortar o gargalo da corrupção, do desvio de recursos, se priorizar, a gente consegue ampliar esse orçamento. Pelos cálculos iniciais que a nossa equipe do plano de governo fez, a gente consegue já, num remanejamento, tirando aí dos calçamentos da vida que o Wellington coloca, a gente consegue ampliar em 250, 300 milhões de reais já no primeiro ano, né, o orçamento. Acho que já dá para fazer alguns investimentos que são necessários. Acho que prioridade limpar essa sujeira que está lá, revisar todos os contratos da área de saúde que tem, revisar todas as licitações, permitir que a CGE faça auditorias. Acho que a gente precisa não só identificar onde é que está o defeito, Leonardo, mas punir os culpados. Acho que o Piauí precisa ver punibilidade. O Piauí precisa encontrar isso. E, no mais, é a aplicação correta dos recursos. Sabe? Eu acho que a gente precisa discutir com os médicos, com os sindicatos, a gente precisa encontrar soluções em conjunto. Eu não vou ter a solução principal para o Estado, né? A nossa equipe principal não vai ter. A solução sai de um debate como esse, de um orçamento, 30 segundos. De um orçamento participativo. Né? A gente precisa descentralizar o orçamento, com controle, claro, com controle eficiente, e a gente precisa modernizar a gestão. A gestão do Estado do Piauí está feita ainda quase que no papel e no lápis. Né? A gente precisa de uma política de modernização também, que vai poder fazer com que a gente controle as metas, controle a eficiência. E tem uma coisa que eu acho que não foi citado aqui, que é a possibilidade de remunerar. O tempo esgotado, aí o senhor falará na tréplica, porque agora é hora do candidato Luciano Nunes falar 1 minuto de réplica. De réplica não, de gestão, não? Na réplica. Não, na réplica. Na réplica. Tá. Desculpa. Bem, eu entendo que a gestão é o cerne, né, da questão da saúde pública. Precisamos de uma gestão eficiente, de uma gestão moderna, de uma gestão técnica, com planejamento estratégico, com metas pré-estabelecidas, com cobrança de resultado, com controle do gasto público, com punição do desvio ou dos desvios. Nós sabemos que é na saúde que tem os maiores desvios, a maior corrupção do estado do Piauí. E no Brasil, é justamente na saúde,
pelo tamanho do orçamento, é o maior orçamento que tem no Estado. Então, combater a corrupção e gestão eficiente, essa é a nossa proposta, é o nosso compromisso para fazer uma saúde pública melhor no Estado do Piauí. O candidato Fábio Sérvio tem agora 30 segundos para a tréplica. Uma coisa que não foi comentada, só para deixar registrado, é a possibilidade de remunerar determinados setores e categorias pela produtividade. Eu acho que a gente consegue, em cima da impossibilidade da LRF, nesse determinado momento, a Polícia Militar, a gente encontrou já essa saída, né, por produtividade. Isso já acontece em Santa Catarina e tudo. Acho que é uma questão para ser discutida com o sindicato e com o Conselho também Regional de Medicina, essa possibilidade também. Produtividade para alcançar essa paridade salarial com outros estados. Tempo esgotado. Bom, e agora, evidentemente, por exclusão, resta ao candidato Fábio Sérvio formular a sua pergunta, que também só poderá ser feita para o candidato Luciano Nunes, do PSDB. O senhor tem 30 segundos para formular. Bom, ficou as duas dobradinhas aqui, né? Luciano, a gente viveu recentemente o drama da Evangelina Rosa. O Wellington conseguiu destruir talvez um dos últimos símbolos da medicina do Estado do Piauí. Todos nós aqui nascemos, talvez, na Evangelina Rosa, ou os profissionais deram nascimento a alguém. Existe a proposta da construção de uma nova maternidade. O regime é RDC. No andar da carruagem da construção, né, vai demorar muito tempo. Já é a última, só terminar. Vai demorar muito tempo. Né? Como é que a gente resolve a questão da Evangelina Rosa? O candidato Luciano Nunes tem 2 minutos para a resposta. Bem, a maternidade Evangelina Rosa é muito do retrato da saúde pública do Estado do Piauí. Hoje nós temos aqui a maior mortalidade do Brasil na maternidade Evangelina Rosa. Então, é um quadro, um número estarrecedor, né? E caso de polícia, realmente. Não, mais uma vez, volto aqui, culpa dos médicos ou dos profissionais de saúde que lá trabalham. A questão é da gestão, do secretário, do governo, que não dá as condições para o seu bom funcionamento. Lá, todos nós sabemos, era um hospital de guerra, né? Era um improviso que foi feito lá pelo governador Alberto Silva ainda, e que até hoje, né, perdura. Então, a solução é construir um novo centro, uma nova maternidade, com instalações e infraestrutura adequada para realizar aquele serviço. Aliás, no governo anterior, no governo Wilson Martins, tinha o projeto, tinha o terreno, inclusive, era lá na região lá da Socopa, para construir, e o dinheiro ninguém sabe para onde é que foi, não vai ser mais lá, inventaram outro local, e o fato é que até hoje não saiu. Falta de gestão, falta de compromisso com a saúde pública do Estado do Piauí. A solução é construir, sim, um novo centro materno-infantil, uma nova maternidade, bem equipada, bem estruturada, com as condições adequadas para os profissionais de saúde lá trabalharem, com infraestrutura e com valorização dos profissionais. Infelizmente, a maternidade Evangelina Rosa é bem o retrato da saúde pública do Estado do Piauí, constantemente ameaçada de interdição por falta de condições de atendimento, e onde seria um local para celebrar vidas, nós temos que lamentar mortes. O candidato Fábio Sérvio tem 1 minuto para a réplica. Eu tenho muito receio, né, da construção no Estado do Piauí hoje sobre esse governo. A gente encontra discrepâncias de valores por metro quadrado, inclusive na área hospitalar, que chega a oscilar de R$2.000 a R$3.000 o metro quadrado para R$9.000 e R$15.000. E eu queria pedir até para a controladoria, aproveitar que o senhor está aqui, observar o valor do metro quadrado proposto nessa RDC da maternidade. Comparativamente ao que está sendo construído em outros locais, a disparidade é muito grande. Então, tem disso aí de desvio de recursos. Então, assim, eu acho que deve ser construído, a gente precisa resolver esse problema. E a maternidade é um exemplo de uma solução simples, que foi um hospital de campanha, né? Na época, emprestado pelos ingleses, salvo engano, importado, que durou uma vida inteira. Então, acho que a gente precisa encontrar também soluções simples para esse Estado. Emergenciais. A gente tem coisas urgentes para resolver e tem coisas importantes.
e dá para resolver muita candidato. coisa urgente com simplicidade, como fez Alberto Silva. O candidato lá atrás. Luciano Nunes tem agora 30 segundos para a tréplica. Eu acho que nós temos que sair desse modelo, desse desgoverno, que é o do improviso. A da promessa não cumprida, das coisas que só valem da boca para fora e que hoje fazem com que os piauienses não acreditem mais nem na assinatura do governador. Então, temos que assumir compromissos efetivos e realizar. É necessário uma nova maternidade de referência para o estado do Piauí, em substituição à maternidade Evangelina Rosa, com condições e infraestrutura para bem atender os piauienses. Bom, vamos agora para a última rodada de perguntas. Na verdade, não são perguntas, a gente vai sortear a ordem dos candidatos. Cada um dos senhores terá 2 minutos para suas considerações finais. Vamos começar, então, pelo candidato Luciano Nunes, do PSDB, contando no cronômetro 2 minutos. Bem, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui ao CIMEP, agradecer também, cumprimentar os candidatos que aqui compareceram, lamentar e registrar, mais uma vez, a ausência do governador. Ele prejudicou o debate e ele é o grande responsável pelo caos da saúde pública do estado do Piauí. Deveria estar aqui para assumir a sua responsabilidade e dar as respostas à sociedade piauiense. Cumprimentar a mediadora do debate, a Cláudia Brandão, cumprimentar a todos que estão aqui presentes nesse debate tão importante sobre um tema tão relevante que é a saúde pública. Cumprimentar também os internautas aí que estão nos acompanhando através do Facebook e as redes sociais. O Piauí vive uma tragédia, um desgoverno que mostrou o seu descompromisso, a falta de compromisso com o povo do Piauí. É um projeto de poder que está instalado aqui, com um desgoverno de políticos voltado para políticos. Nós temos que romper com esse modelo. E não é possível que nós, piauienses, não tenhamos a capacidade de dar um basta nesse modelo. É importante aqui a classe dos médicos, que são formadores de opinião, pessoas que têm uma liderança dentro da sociedade, temos que nos mobilizarmos, temos que dar um basta nesse modelo perverso com o estado do Piauí. Estamos aqui 4 candidatos de oposição, existem outros, e eu me coloco como uma alternativa. 30 segundos. Sou advogado, fui deputado por 4 mandatos, tenho experiência na administração pública e quero pedir não só o voto, mas o apoio de vocês para fazermos uma gestão eficiente em favor do estado do Piauí. Luciano, 45. Muito obrigado. Na sequência, vamos ouvir as considerações finais do candidato Fábio Sérvio, PSL. O senhor tem 2 minutos, por gentileza. Agradecer a oportunidade. O tempo de vocês é extremamente precioso, né? Quem trabalha com saúde sabe disso, tempo é tudo. E agradecer a mediação sua, Cláudio, como sempre, altíssimo nível. Agradecer o Samuel, doutora Lúcia, né, que já tivemos a oportunidade de conversar aqui um pouco sobre a área de saúde. E dizer que é muito difícil estar aqui, né? É muito difícil não ser político, muito difícil não ter tido parentes políticos e se lançar a uma situação dessa, colocar o nome a julgamento. E eu faço isso em nome do estado do Piauí, não faço em meu nome. Faço em nome de uma indignação que todos nós compartilhamos, que todos nós temos, né, com a situação que o estado está aí hoje. Eu acho que tudo passa por uma nova geração de políticos, não em idade, Luciano, mas em pensamento, em práticas, né? Acho que a gente precisa fazer um novo pacto com a sociedade. Nós temos um estado maravilhoso em potencialidades, capital humano fantástico, pessoas... A medicina é um exemplo disso, a referência que é a nossa medicina, e que falta apenas alguém com compromisso de liderar isso, de abrir mão um pouco de si, dos interesses pessoais, como vocês fazem como médicos, né, quando viram noites em plantões, que não é por dinheiro, é pelo juramento que vocês fizeram na medicina, e de se dedicar à nossa população, ao nosso Estado. Não tem receita mágica para resolver os nossos problemas. É seriedade, é honestidade, é compromisso, mas principalmente posicionamento firme, abrir mão dessa forma de fazer política em toda eleição, procurando o máximo de apoio possível, né? Eu discordo de que você precisa ter apoio de lideranças para se eleger, você precisa ter apoio realmente da população do Estado,
apresentar um projeto político e não vender sua alma em nome disso. Colocar a julgamento. Se a população entender que é o melhor projeto, pronto. Tempo esgotado, a gente vai vencer candidato. por isso. Obrigado. Vamos agora ouvir as considerações finais do candidato Elmano Ferrer, do Podemos. O senhor tem 2 minutos. Eu queria fazer minhas palavras dos nossos companheiros, o Fábio e o Lucianinho, mas queria cumprimentar todos os médicos, todas as pessoas presentes, na pessoa do Samuel, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, cumprimentar a Cláudia pela forma como ela se ouve aqui na condução desse debate, e todos os nossos companheiros que estão aqui, dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado da história nacional, da história desse Estado. Temos uma responsabilidade muito grande, um pleito que se aproxima, estamos praticamente a um mês das eleições, e é preciso que nós nos mobilizemos pela mudança. O país todo exige mudança em todos os níveis, renovação do Congresso, renovação de Assembleia, da presidência, enfim, governador, e é preciso nós mobilizarmos as pessoas. Os cidadãos que estão aqui têm uma responsabilidade muito grande. Hoje há uma decepção, uma frustração, diria frustração e indignação com relação à política, aos políticos, aos partidos, a quem dirige a área pública. Enfim, é uma total decepção nacional conjunta. E é neste momento, o momento mais delicado da nossa história, do momento em que nós vamos fazer a mudança. Quer dizer, o voto. Muitos preferem não ir votar, ou anular o voto, ou se abster. 30 segundos. Enfim, então, é esse o momento da mudança. E em nosso Estado, que nós vimos e ouvimos aqui, de todos os candidatos, traduz realmente a grande perplexidade que nós vivemos. Então, aproveito essa oportunidade, em cima de minha experiência administrativa, a minha história, o currículo, a minha experiência, de pedir o voto. Não só o voto de quem aqui está. Aqui o número 19 é o número do Álvaro Dias, uma referência nacional, e que também Tempo esgotado, é o nosso número. candidato. Agradeço a todos pela oportunidade. Vamos ouvir agora, finalmente, a palavra do doutor Pessoa, do Solidariedade. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Começar plagiando o colega, lamentar o governador a ausência, que é o principal cúmplice dessa situação que está aí. O governador tem medo de uma discussão que Vossa Excelência é responsável, mostrar a cara, mostra que está desgovernado. Cumprimentar a plateia aqui, 90% são meus colegas médicos, as autoridades que estão presentes, não médica, a Cláudia Brandão, irmão do Iglesias Brandão, meu colega da gente na clínica cirúrgica, e os colegas aqui, corajosos, debate saudável, e pedir a Deus sempre esse vigor de combater malandro, ladrão do dinheiro público. Eu comecei há dias, e como comecei também na disputa da Prefeitura de Teresina. Uma andorinha só fez verão. Uma andorinha só está fazendo verão. Lógico que agora tem não sei se é o coletivo de andorinha, é bando de andorinhas. Agora eu tenho um grupo, já. Mas eu comecei só para desafiar, não ao governador. Uma missão que Deus me deu, toda vez que eu vejo a injustiça, eu parti para tentar resolvê-la. 30 segundos. Portanto, foi mais um dia que Deus pôs a mão, porque eu cheguei até um pouco atrasado, aí eu peço desculpa, que vim de longe, estou um pouco afônico, mas Deus me deu a oportunidade de estar aqui para esse momento sagrado. Certeza absoluta, doutor Pessoa, governador, a classe, não só a da saúde, como as outras, irão para as boas mãos. Doutor Pessoa, Solidariedade 77. Doutor Pessoa do Solidariedade 77. Muito obrigada, doutor Pessoa.
A direção do Sindicato dos Médicos do Piauí agradece a participação dos 4 candidatos que aceitaram e compareceram ao debate, doutor Pessoa, Elmano Ferrer, Fábio Sérvio e Luciano Nunes. Agradece a participação dos advogados da OAB que estiveram aqui presentes, doutora Rosânia Medina, doutor Luiz Alberto Júnior e doutora Angélica Coelho, e a participação de todos os senhores e senhoras que ficaram conosco até o final desse debate, assim também como dos internautas que nos acompanharam até agora. A todos uma boa noite e uma boa escolha do voto de vocês.